A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, e versículo de número 16 ao 20, que vai nos dizer assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam uma rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você vai observar aqui, irmãos, que quando Jesus, ele chamou primeiramente a Simão e a André, eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. A mesma coisa aconteceu com Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós vamos ter que escolhermos entre seguir a Jesus e continuar vivendo a vida que nós mesmos queremos para a nossa história. Muitas vezes o seu plano não vai ser o plano de Deus. Muitas vezes as pessoas que você quer carregar na sua vida não vão ser as pessoas que Deus vai querer na sua história. E para seguirmos os propósitos de Deus e para vivermos o que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes vamos ter que deixar muitas coisas para trás. E principalmente coisas especiais, coisas que a gente tem apego. Você observa que Simão e André precisaram deixar uma vida para trás. Tiago e João precisaram deixar uma vida para trás porque o Senhor tinha algo novo para eles. Não tem a possibilidade de você viver o novo de Deus apegado no passado. Apegado ou apegada naquilo que Deus não quer para a sua vida. O Senhor não queria mais estes homens ali na pescaria, mas o Senhor tinha algo novo. Eles seriam pescadores de homens, de almas. O Senhor está dizendo: eu tenho algo novo para você. Só depende de você, Ramando Arasto Candaraia, se posicionar. Para você viver a novidade que eu tenho para a sua vida, só depende de você. Você precisa se posicionar. Irmãos, tem muitas pessoas que querem viver a novidade, mas não querem deixar algumas coisas para trás. Você observa aqui, na vocação desses discípulos, que foi necessário ficar algumas coisas para trás, para que eles pudessem seguir, para que eles pudessem viver a novidade, para que eles pudessem ter ali uma vocação de discípulo. O Senhor está dizendo: deixe eu limpar a sua vida, deixe eu te dar uma novidade, ribianda candaraia. Mas você não pode ter medo do meu novo. Você tem que seguir o que eu te ordeno, sabendo que eu sei o que é melhor para a sua vida. Quando Jesus, irmãos, viu primeiramente a Simão e a André, que lançavam a rede ao mar, porque eles eram pescadores, a Bíblia diz que Jesus disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles não ficaram pensando, eles não ficaram ali cogitando: eu vou ou eu não vou, será que vai ser bom, será que não vai ser, qual vai ser as consequências, o que eu vou ter que deixar? Não, eles seguiram o que Jesus ordenou. O Senhor quer, irmãos, que a gente siga confiando nele, que a gente acredite na palavra. Isso você vê desde o princípio. O Senhor, ele lançava a palavra e ele queria que os homens acreditassem na palavra dele. O Senhor falou com Noé, Noé precisava acreditar na palavra. O Senhor falou com Abrão, Abrão precisava acreditar na palavra. O Senhor falou com Isaac, Isaac precisava acreditar na palavra. O Senhor falou com Jacó, Jacó precisava acreditar na palavra. E hoje Deus diz para você: você precisa acreditar na palavra. Você precisa acreditar que os meus planos, que os meus projetos, que os meus desígnios são melhores de candorabacandarás tudo que os teus. Ai, de rasto candarai. Você não pode ter medo de viver o novo de Deus. Quando Jesus convidou a estes discípulos, irmãos, eles não pensaram duas vezes, mas a Bíblia diz que eles deixaram tudo imediatamente.
Eles deixaram as redes para trás e seguiram ao Senhor. Você precisa estar disponível. Muitas vezes a gente canta, eis-me aqui, estou disponível, não é assim? Então usa-me. Irmãos, mas será que está disponível mesmo? Mas será que deixa tudo para trás para viver o propósito de Deus? Será que consegue deixar essa rede? Será que consegue deixar essas alianças? Será que consegue deixar essas amizades? Deixar esse passado para trás e viver o novo que Deus tem para você? Porque, irmãos, a novidade de Deus para nossa vida não cabe todo mundo que está na nossa história agora. A novidade de Deus para nossa vida não somos nós que designamos como ela tem que ser, como tem que acontecer para que ela venha a ser vivida, não. É o próprio Deus que designa para nossa história. Então nós precisamos estar aptos, nós precisamos estar preparados para vivermos a novidade de Deus. E isso, irmãos, vai exigir de nós renúncia. E isso vai exigir de nós deixar algumas coisas para trás. Quando seguimos ao Senhor, precisamos estar preparados. Eu tenho que deixar algumas coisas para trás. Vai ser necessário. Mas Deus está dizendo, eu sei o que é melhor para a sua vida. Deixe o que preciso for para trás. Porque eu sei o que é melhor para a tua história. Através dessa palavra, o Senhor está conversando com pessoas e está dizendo, quer ver a minha novidade? Quer viver os meus planos, os meus propósitos? Quer ser bem-sucedido? Quer ver o extraordinário de Deus? Deixe o que preciso for para trás, porque o chamado vai exigir renúncia. A salvação vai exigir renúncia, vai exigir santificação, vai exigir que você deixe de viver sua própria vontade, o seu próprio eu, o seu próprio ego, para viver aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Nem sempre vai ser fácil. Não foi fácil para Simão e para André, que deixaram aqui primeiramente tudo para trás, mas eles deixaram mesmo não sendo fácil. Deus está dizendo, mesmo que não seja fácil, deixe tudo o que preciso for para trás, porque eu cuidarei de você nos detalhes. Irmãos, quando nós colocamos Deus no início, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar dos detalhes da nossa vida. Foi isso que Simão e André fizeram aqui. Colocaram ao Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Aceitaram o chamado, aceitaram o propósito. Quando você aceita o chamado, quando você aceita o propósito, quando você aceita o que Deus tem na sua vida, você começa a ser bem-sucedido. Você começa a ser bem-sucedida. Deus começa a te abençoar abundantemente. E você vive a novidade de Deus, mas só vive a novidade de Deus quem está preparado para deixar muita coisa para trás. Declare comigo, eu vou deixar o que preciso for para trás, porque eu vou viver a novidade de Deus. Eu vou deixar o que preciso for para trás, porque eu vou viver a novidade de Deus. Logo após, irmãos, Jesus chamar a Simão e André, que aqui aceitaram o chamado do Senhor logo abertamente de primeira, Jesus viu mais adiante a Tiago e a João, que eram filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam ali consertando as redes. Eles também eram pescadores. E Jesus viu a eles consertando as redes. E Jesus os chamou. E eles, deixando o barco, deixando seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram também ali a Jesus. Foi fácil para Tiago e João deixar tudo para trás? O pai deles era empresário no ramo da pesca. A Bíblia diz que eles tinham empregados. Então, irmãos, era um negócio bom, era um negócio grande. Mas Tiago e João precisaram deixar para trás também a empresa, o seu pai, e seguirem a Jesus. Muitas vezes a gente vai ter que deixar parente para trás. Muitas vezes a gente vai ter que deixar uma vida financeira, sabe, estabilizada para trás, para vivermos na dispensação do Senhor. Para que possamos, irmãos, viver a novidade de vida que Ele tem para a nossa história. Que não está apto para renunciar, não está apto para viver a vontade de Deus, não está apto para ver os propósitos dele. Você observa que o chamado dos apóstolos começou com renúncia. E hoje Deus diz para você, não tem como viver novidade de vida sem renúncia. Declare comigo, eu vou viver novidade de vida, porque eu vou renunciar. Eu vou viver novidade de vida, porque eu vou renunciar. Vai ter gente que Deus vai tirar da sua história que você não vai querer que Ele tire, mas Ele vai tirar.
Porque ele sabe que pode atrapalhar o projeto dele na sua história. Tem amizades, tem parentes que vão ficar para trás, irmãos. Quando Deus tem uma novidade de vida para alguém, quando Deus tem um propósito na história de alguém, é Ele quem dita como vai ser a história dessa pessoa. É por isso que tem muita gente que não vive a novidade de Deus. Aí fica julgando, criticando, apontando quem vive, dizendo Deus só escolhe fulana, Deus só escolhe ciclano. E Deus está dizendo, não, eu escolho pessoas que estão disponíveis para deixar tudo para trás. Pessoas que estão disponíveis a fazer o que eu designo. Pessoas que vão renunciar. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, para ser discípulo do Senhor, era necessário uma renúncia aqui. E assim é na nossa história. Quanto maior for o que Deus for te entregar, mais Ele vai requerer de você. E você precisa estar preparada. E você precisa estar preparado para isso. Para fazer a vontade de Deus. Para fazer aquilo que Ele está te designando sem pensar duas vezes. Aqui eu não vejo, e nem você vai ver também, quando você lê aqui a palavra, nem Simão, nem André, nem Tiago e nem João, irmãos, contestando a palavra do Senhor. Perguntando a Jesus por que tinha que ser assim. Mas eles confiaram em Jesus. Eu me lembro quando o Senhor chamou Abrão. E o Senhor disse, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você acha que foi fácil para o pai da fé viver aquilo? Não. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé, porque ele precisou ter fé para viver o propósito de Deus. Ele precisou ter fé para viver o que Deus tinha designado para ele. Para a gente viver o que Deus tem designado para a nossa vida, nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar. Nós precisamos renunciar. Deixar algumas coisas para trás. Talvez algumas coisas tenham ficado para trás na sua vida e você não tenha entendido. Algumas alianças têm sido quebradas, algumas mudanças têm acontecido. E você diz, Deus, eu não estou conseguindo entender. E Deus está dizendo, é necessário. É preciso. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei como trabalhar. Eu sei o que é melhor para a sua vida. Jesus sabia que era necessário os discípulos aqui deixarem tudo para seguir a Ele. Porque se eles continuassem sendo pescadores ali, irmãos, eles não teriam tempo para fazer a obra. Tem algumas portas que Deus fecha na nossa vida para a gente ter o tempo que Ele quer para a gente. E Ele vai providenciar o que a gente precisar. Tem algumas pessoas que saem da nossa história porque elas não estão aptas para viver o que Deus tem para a nossa vida. E nós precisamos aprender a deixar ir. Nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. Quando eu sou escolha de Deus, quando você é escolha de Deus, quando nós somos escolhas de Deus, é Deus quem vai ditar, é Deus quem vai direcionar como é que a nossa história vai suceder. Como é que será cada dia da nossa vida? Como é que vai ser a direção, o rumo, o percurso que nós vamos trilhar depois do chamado dele? Aqui tinha uma vocação, irmãos, para os discípulos, um chamado. E era do próprio Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Jesus te escolheu para um propósito. Que Jesus te escolheu para uma obra. E Ele está dizendo, é necessário limpar. É necessário remover. É necessário te mudar de lugar. É necessário algumas transformações na sua vida para que você viva os meus propósitos. Não pense você porque Deus tem um chamado na sua vida, que as coisas vão acontecer da forma que a sua vida está e tudo vai ocorrer bem. Não. Vai ter mudança. Deus vai mudar rotas, cenários, quebrar alianças. Deus vai dizer, isso aqui fica para trás, a partir de hoje não faz mais parte da sua vida. Você vai dizer, mas Senhor, fez parte da minha vida 10 anos, 15, 20, não importa. Deus está dizendo, a partir de agora não faz mais parte. Imagine o Senhor dizendo para Simão, para André, para Tiago e João, que aquilo que eles eram acostumados a fazer há muitos anos, já não fazia mais parte da rotina deles, porque a partir daquele momento, eles teriam que se dedicar ao ministério. Eles teriam que se dedicar à vocação deles. Foi fácil para eles, irmãos? Não foi. Não é fácil e Deus sabe disso. Porque Deus não é menino. Deus sabe muito bem que não é fácil para a gente deixar algumas coisas para trás. Mas Ele está dizendo, vale a pena. Mas Ele está dizendo, persevera, porque vai valer a pena. Estes homens não pensaram duas vezes, mas deixaram tudo que preciso foi para trás. E Deus está dizendo, deixe tudo que preciso for.
Deixe para trás alianças, deixe para trás pessoas, deixe para trás lugares. Siga o propósito de Deus. Viva a novidade que Deus tem determinado para a sua vida. Esteja como aqui Tiago, João, Simão e André, disponível para viver o propósito de Deus. Não somente diga, eis-me aqui, estou disponível, como disse Isaías, como diz o louvor. Mas seja alguém que realmente disponibiliza a sua vida. Seja alguém que diz assim, eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como é que vai ser, mas eu confio em Ti. Era isso aqui que os apóstolos estavam dizendo com as atitudes deles. Os discípulos estavam deixando bem claro, eu confio. Eu não sei como é que vai ser, mas eu estou confiando na tua palavra. E é isso que nós precisamos fazer diariamente. Acreditarmos na palavra. Acreditarmos que o Senhor vai cuidar de tudo. Acreditarmos que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Porque sim, irmãos, Deus sabe o que é melhor para a nossa história. E quando Ele te chama para uma obra, certamente Ele vai limpar a sua história. Certamente Ele vai fazer algumas mudanças acontecerem. Não se assuste. Isso faz parte do chamado. Isso faz parte da vocação que o Senhor tem para a sua vida. E Ele está dizendo, deixa eu fazer da minha forma, porque eu sei o que é melhor para a sua história. Os apóstolos que aqui eram discípulos deixaram tudo para trás. Deus está dizendo, deixa o que preciso for para trás, porque eu tenho novidade de vida. Porque eu tenho coisas grandes para a sua história, mas só vai acontecer porque eu tenho designado para a sua vida. Se você tiver a disponibilidade para viver, se você tiver a disponibilidade para deixar tudo para trás e seguir o que Jesus tem determinado para a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor tem determinado o melhor para a vida dos teus filhos. Que da mesma forma, meu Senhor, que o Senhor trabalhou aqui, meu Deus, de maneira especial na vida dos discípulos e eles deixaram tudo para te seguir. Os teus filhos também vão deixar. Eles não vão pensar duas vezes, mas vão seguir, Pai, as tuas instruções, teus desígnios, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para a vida deles, porque sim, Pai, o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história e nós só vamos estar aptos a vivermos a novidade de vida se a gente estiver pronto a renunciar, a deixar tudo para trás e a viver os propósitos que o Senhor mesmo designou para a nossa história. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor é Deus de coisas grandes, eu creio que Tu és o Deus do sobrenatural. Eu creio que o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. Eu creio, Pai, que aqueles que confiam no Senhor nunca ficam frustrados, nunca ficam envergonhados, nem confusos. Os discípulos creram piamente aqui no que o Senhor faria. E o Senhor cuidou de cada um deles nos mínimos detalhes. Eu creio que os teus filhos também, Pai, vão acreditar na tua palavra. E o Senhor vai cuidar de cada um deles nos mínimos detalhes, Pai. Eles estão entendendo que a renúncia é necessária para que eles vivam o teu propósito. E quando eles renunciam, o Senhor traz novidade de vida para eles e o teu nome é glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa
abençoa, Pai, prospera. Aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, meu Senhor, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: deixe tudo que preciso for para trás. Quando você deixa tudo para trás para seguir o propósito de Deus, quando você obedece os desígnios dele, quando você entende que renunciar é preciso, Deus honra a sua fé. Deus fez coisas grandes na vida destes homens e através da vida deles, porque eles deixaram tudo para trás. Deixe o que preciso for para trás, pois Deus tem novidade de vida para você. Só vive o novo quem não se apega ao velho. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Deus tem novidade de vida e Ele manda te dizer que não tardará. Só não se apegue ao passado. Que Deus te abençoe.